Olá, eu sou Sandra Muttoni, nutricionista, e gostaria de fazer um convite para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o ganho de peso nesse momento de coronavírus? O momento que nós vivemos atualmente é um momento bastante conturbado, bastante estressante, onde sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo acabam tomando conta muitas vezes das pessoas. E estes sentimentos, eles acabam promovendo hábitos inadequados em relação ao consumo de alimentos. E nós podemos ver estes hábitos, então, inadequados quando nós comemos muito rápido, né? Muitas vezes nós nem conseguimos perceber o sabor do alimento, nós nem conseguimos saber que alimento nós estamos comendo. Também é comum nós comermos mais vezes durante o dia, né? Dar preferência sempre por aqueles alimentos que são mais calóricos. Também os beliscos acabam virando uma certa rotina. Por vezes também nós preferimos usar alimentos que são mais fáceis de serem preparados, e aí nós temos como exemplo os alimentos ultraprocessados. Também por vezes nós acabamos diminuindo muito ou até deixando de comer as verduras, as frutas, os legumes, que são alimentos que nutricionalmente são muito indicados, e nós acabamos substituindo então estes alimentos por outros que são bem mais calóricos. Então, estes comportamentos, né, inadequados em relação ao consumo alimentar, quando associados com a diminuição da atividade física, e é o que nós vemos neste momento de confinamento, então estas duas situações, elas favorecem muito o ganho de peso. E é justamente isso que nós precisamos nos conscientizar e mudar os nossos hábitos, para que então este ganho de peso, ele não aconteça. O que nós podemos fazer então? Vão aí algumas dicas, né? A primeira dica: comer devagar, mastigar muito bem os alimentos, colocar em prática a palavra degustar, ou seja, sentir o sabor do alimento, sentir o cheiro, né, o aroma, saber que consistência é aquele alimento, prestar atenção naquilo que nós estamos comendo. Outra dica bem importante é definir o número de refeições que nós vamos fazer durante o dia, nos programarmos. Normalmente se trabalha, né, com uma média de 4 a 6 refeições ao dia. Então isso faz com que o nosso organismo já se habitue a ter horários para se alimentar, e isso inclusive ajuda a diminuir os beliscos. Outra coisa que nós precisamos fazer é reduzir um pouco as quantidades alimentares que nós comemos, reduzir as porções dos alimentos, principalmente daqueles alimentos que nós sabemos que são mais calóricos, né, que oferecem muitas calorias para o nosso organismo. Então, por exemplo, os pães, os biscoitos, o próprio arroz, o feijão, o macarrão, as carnes, aquelas comidas muito gordurosas. Então, vamos diminuir um pouquinho o tamanho das porções que nós servimos no nosso prato. Não é deixar de comer esses alimentos, mas sim diminuir um pouco a quantidade. Por outro lado, vamos aumentar a quantidade que nós comemos de verduras e de legumes. As frutas também nós podemos comer uma média de 3 unidades ao dia. Outra dica bem legal, bem importante, é que nós mesmos devemos preparar as nossas refeições, aproveitar esse momento para colocar em prática as nossas habilidades culinárias, dando sempre preferência pelas receitas que são mais saudáveis. Também é um bom momento, quem sabe, para nós passarmos aquelas receitas tradicionais da família para aquelas pessoas mais jovens que nós temos na família, justamente para deixarmos, né, para passarmos esse nosso legado alimentar que nós temos na família, né, que já nos acompanha há um bom tempo. E por fim, realizarmos as refeições à mesa. Vamos reunir a família para que todos possam fazer a refeição juntos. Nós devemos lembrar que esse é um importante momento, né, e um ótimo momento de se estreitar os laços de afeto. Então vamos nos cuidar? Um grande abraço virtual e muita saúde a todos!